Olá, meus caros e minhas caras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Elton Mello. Hoje nós vamos falar sobre o Plano de Estudo Tutorado, 7º ano, Ensino Fundamental, volume 3, semana 4. Questão número 1. Sabrina, Pedro, Maria e Alice estão participando de um jogo dividido em duas etapas, em que o vencedor é o participante com maior soma de pontos nessas etapas. Na primeira disputa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 4 pontos, Mariana 8 pontos e Alice 4 pontos. Letra A. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Muito fácil. Primeiro a gente coloca os participantes, que são Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. E os pontos que cada um adquiriu. Então, a Sabrina, 6 pontos, o Pedro, 4 pontos, Mariana, 8 pontos e a Alice, 4 pontos. Letra B. Fazendo a comparação entre os pontos de Alice e Sabrina, como representar a razão entre o número de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina? Então, primeiro está pedindo quem? Os pontos de Alice, que é 4. E sobre quem? Pontos de Sabrina, que é quantos pontos? 6 pontos. Simplificando por 2, 4 sextos dividido por 2 vai dar 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, é igual a 2 terços. Letra C. Represente a razão entre o número de pontos de Pedro e o número de pontos de Mariana. Pontos de Pedro, 4 pontos. Sobre quem? Pontos de Mariana, que é quantos pontos? 8 pontos. Dá para simplificar por quanto, pessoal? Por 4. Então, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, a razão entre Pedro e Mariana é de meio. Na segunda etapa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 9 pontos, Mariana 9 pontos e Alice 12 pontos. Letra D. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Então, novamente lá, a tabelinha. Participantes, Sabrina com 6 pontos, Pedro com 9 pontos, Mariana com 9 pontos e Alice com 12 pontos. Agora, letra E. Fazendo a comparação entre os pontos de Sabrina e Pedro, represente a razão entre as quantidades desses pontos. Então, os pontos da Sabrina foram quantos? 6. Sobre quem? Os pontos de Pedro. Quantos pontos que o Pedro fez, pessoal? 9. Isso tudo dá para simplificar, não dá? Essa razão 6 nonos? Dá para simplificar por 3. Então, 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, a razão entre Sabrina e Pedro é de 2 terços. Letra F. Represente a razão entre o número de pontos de Mariana e o número de pontos de Alice. Pontos de Mariana, 9. Pontos de Alice, 12. Então, ficou 9 dozeavos. Dá para simplificar por quanto, pessoal? Por 3. Então, 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Então, a razão de pontos entre Mariana e os pontos de Alice é de 3 quartos. Letra G. Monte uma tabela geral com os pontos de cada amigo e diga quem ganhou o jogo. Então, a tabela está ali, os participantes, Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. Pontos na primeira rodada, Sabrina, 6, Pedro, 4, Mariana, 8, Alice, 4. Pontos na segunda rodada, Sabrina, 6, Pedro, 9, Mariana, 9, Alice, 12. Total de pontos da Sabrina, 12. Total de pontos de Pedro, 13. Total de pontos de Mariana, 17. Total de pontos de Alice, 16 pontos. Quem fez mais pontos aqui foi quem, pessoal?
A Mariana. Então, Mariana ganhou o jogo com 17 pontos. Assim, terminamos a nossa questão. Número 2. Leia com atenção e faça o que Sabrina pede. Agora é sua vez. Elabore situações problema envolvendo razão e fração, com números positivos e negativos. Então, numa determinada época do ano, as temperaturas em algumas cidades foram as seguintes. Então, coloquei conforme a Sabrina pediu. Então, tá a tabelinha lá, cidades. Belo Horizonte, 24 graus, Salvador, 36 graus, Curitiba, menos 6 graus e Goiânia, 30 graus. Letra A. Determine a razão entre as temperaturas de Goiânia e Belo Horizonte. Então, está lá, ó, temperatura de Goiânia, 30 graus. Temperatura de Belo Horizonte, 24. É uma razão. 30 e 24 dá para simplificar, não dá? Dá. Por quanto? Por 6. Então, 30 dividido por 6, 5. 24 dividido por 6, 4. Então, a razão entre a temperatura de Goiânia com a de Belo Horizonte é de 5 quartos. Letra B. Determine a razão entre as temperaturas de Curitiba e Salvador. Temperatura em Curitiba, menos 6 graus. Temperatura de Salvador, 36 graus. Dá para simplificar por quanto, pessoal? Por 6. Então, 6 dividido por 6, 1. 36 dividido por 6 dá 6. Né? Conforme sinal menos dividido por mais, continua o sinal menos. Letra C. Determine a razão entre as temperaturas de Belo Horizonte e Salvador. Temperatura de Belo Horizonte, 24 graus. Temperatura de Salvador, 36 graus. É uma razão aí, não é? 24 por 36 avos. Então, vamos lá. Dá para simplificar por 12. Então, 24 dividido por 12, 2. 36 dividido por 12, 3. Então, a razão entre a temperatura de Belo Horizonte e a temperatura de Salvador é de 2/3. Assim, terminamos nossa questão 2. Questão 3. Marcela foi ao mercado com uma lista de compras que constava 2/3 de quilos de limão, 3/2 quilos de manga e 5/3 quilos de maracujá. Aí temos aqui ao lado, né, as frutas e com os preços lá, ó. Maracujá, R$ 5,99, manga, R$ 5,99 e limão, R$ 3,99 o quilo. Letra A. O que são 2/3 do quilo do limão em números decimais? Então, basta pegar, pessoal, e dividir o 2 por 3. Assim, transformamos a fração em números decimais. O 2 não dá para dividir por 3. Então, a gente coloca um zerinho aqui e outro zerinho aqui na divisão. Correto? 0, vírgula. Aí fica 20 dividido por 3. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2. Aí, ainda, né, tem um númerozinho, coloco o 0. Então, fica 20 novamente, não é? Então, fica 20 dividido por 3, que dá quanto? 6, novamente. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Acrescentamos mais um 0. Continua 20. Está vendo como é que está repetindo? 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Então, pessoal, não vou continuar essa conta, porque isso aí é uma dízima periódica. Então, fica como resposta aqui, aproximadamente 0,666 quilograma. Letra B. O que são 3/2 do quilo da manga em números decimais? A mesma coisa. Eu pego o 3 e dividido por 2. Numerador dividido pelo denominador. 3 dividido por 2 dá quanto? 1. 1 vezes 2, 2. Então, 3 menos 2, 1. 1. Aí, se eu acrescento 0, coloco uma vírgula. Fica 10 dividido por 2, que dá quanto? 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, como resposta, ficou 1,5 kg, ou 1,5 kg.
Letra C. O que são 5/3 do quilo do maracujá em números decimais? A mesma coisa, eu pego o numerador, divido pelo denominador. Então, fica assim. 5 dividido por 3, que dá 1. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. Só acrescentei um zero, acrescento uma vírgula. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Acrescento um zero. Aí fica 20. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Novamente, acrescento zero. Fica 20. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Assim como na letra A, esse número ficou o quê? Uma dízima periódica. Então, não vou continuar, né, a nossa questão. Como resposta, ficou aproximadamente 1,666 quilogramas. Letra D. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de limões? Então, ó, a Marcela não comprou 2/3. Quanto que vale o limão? Vamos olhar aqui. Ele vale R$ 3,99. Lembra no PET, né, da semana anterior, né, que eu pegaria o número, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, vou pegar 3,99 e dividir pelo denominador, que é o 3. Como resultado dá 1,33. Agora eu vou pegar o resultado e multiplicar pelo numerador, que é quem? O 2. Então, 1,33 vezes 2 dá 2,66. Então, ela pagará R$ 2,66. Letra E. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de mangas? Vamos olhar ali ao lado quanto que vale a manga, o quilo da manga. R$ 5,99. Então, ela comprou o quê? 3 meios, né, de manga. Então, vamos olhar quanto que ela pagou. 3 meios de R$ 5,99. Vou pegar o 5,99 e dividir pelo denominador, que é quem? O 2, que dá como resultado quanto? 2,995. Agora eu pego esse resultado e multiplico por 3. Então, fica assim, 2,995 vezes 3, que dá aproximadamente 8,98. Então, ela irá pagar R$ 8,98. Letra F. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de maracujás? Vamos ver quanto que está valendo maracujá. R$ 5,99 o quilo. Ela comprou quanto? 5/3. A mesma coisa. Então, 5/3 de R$ 5,99. Pego 5,99 e divido pelo denominador, que é quem? O 3, que dá como resultado, então, 1,996 milésimos. Pego o resultado e multiplico pelo numerador, que é quem? O 5, que como resultado, né, da multiplicação 1,996 milésimos vezes 5 vai dar aproximadamente 9,98, ou seja, ela irá pagar R$ 9,98. Letra G. Quanto Marcela pagará em reais no total para o mercado? Basta somar todas as 3 operações, tá? Então vamos lá. Ficou a primeira, a compra dos limões, R$ 2,66, mais R$ 8,98, que é da compra das mangas, mais R$ 9,98, que é a compra dos maracujás, que dá um total de R$ 21,62. Assim terminamos a nossa questão. Questão 4. Leia com atenção e faça o que Sabrina pede. Então, ela nos diz o seguinte: agora é a sua vez. Elabore situações problema envolvendo fração da parte inteira, como foi feita na atividade anterior. Então, eu criei, né, um probleminha aqui, ó. E um abraço, né, meus nobres alunos aí que eu estou citando aqui.
Então, Mateus tem 100 balas e irá distribuir entre seus 3 colegas de turma da seguinte forma. Natanael irá ganhar 1/4 das balas. Gustavo irá ganhar 2/5 das balas. E Nicole irá ganhar o restante das balas. Quantas balas ganharão cada um? Então, vamos lá. Letra A, o Natanael. Vamos olhar quantos que ele vai ganhar. Não diz lá que ele ganhará 1/4 das balas? 1/4 de quanto? De 100. Então, a mesma coisa. Eu pego 100, divido pelo denominador, que é quem? O 4. E 100 dividido por 4 dá 25. Agora, pego o 25, que é o resultado, e multiplico pelo numerador, que é quem? 1. 25 vezes 1 é 25. Então, Natanael irá ganhar 25 balas. Letra B. E o Gustavo? Quantas balas ele irá ganhar? O Gustavo fala o seguinte, que ele irá ganhar 2/5 das balas. 2/5 de quanto? De 100 balas. Então, a mesma coisa. Eu pego 100 e divido pelo denominador, que é quem? O 5. 100 dividido por 5 dá 20. Pego o resultado agora e multiplico por 2. 20 vezes 2 dá 40, sendo que esse 2 é o numerador da fração. Então, Gustavo irá ganhar 40 balas. E Nicole? Quantas balas ela ganhará? Lá fala que ela irá ganhar o restante das balas. Então, tem lá, o Mateus ele tem 100 balas. Então, ele já deu 25 balas para o Natanael e 40 para o Gustavo. Então, como é que eu vou achar quantas balas a Nicole fica? Então, basta eu pegar as 100 balas e diminuir da soma de quem? Das balas de Natanael e de Gustavo. Então, ficou aqui, ó, 100 balas menos, entre parênteses, que é a soma das balas que já foram dadas, que é de quem? Do Natanael, que é 25, mais a do Gustavo, que é 40. Então, 25 mais 40, 65. Agora, então, vou subtrair de quem? De 100 balas, que dá como resultado 35. Então, a Nicole irá ganhar quantas balas? 35 balas. Assim, terminamos a questão 4. Quero agradecer a todos que estiveram presentes nessa videoaula. Um abraço a todos e espero que estejam bem.